Sejam bem-vindos à quarta parte de uma série sobre o texto Ceticismo do filósofo Michael Williams. Nos vídeos anteriores, nós vimos que Williams divide o ceticismo filosófico em dois grupos de argumentos. Um grupo é baseado no trilema de Agripa, que já foi visto nessa série, e o outro grupo é composto pelos argumentos cartesianos, que nós veremos a partir de agora. O ceticismo cartesiano é basicamente o ceticismo acerca da existência do mundo exterior. Por isso ele não tem o mesmo escopo, ele não é tão universal e abrangente como aquele argumento que deriva do trilema de Agripa, ok? Bom, então nós temos aqui que o mundo exterior, problema do mundo exterior, nosso slide, diz que concebemos nossa experiência do mundo como produto final de uma cadeia de eventos bem complexa. O fato de que o mesmo resultado poderia, em princípio, ser produzido pela intervenção em vários pontos da cadeia parece ser uma consequência desse quadro. O que está em jogo aqui é basicamente o seguinte: quando nós temos uma percepção do mundo, nós somos afetados por algum tipo de objeto exterior, ou ao menos é nisso que nós acreditamos. A partir desse contato com essa experiência com algo que está fora de nós, fora da nossa mente, nós temos um processo complexo que ocorre no nosso próprio organismo até que o órgão sensorial com o qual nós travamos contato com o objeto transmita essa informação para o nosso cérebro e então seja formada uma imagem, algum tipo de estado que representa esse objeto externo. Como isso é uma cadeia causal que ocorre no nosso organismo, nós poderíamos então supor que uma intervenção em qualquer ponto dessa cadeia poderia levar ao mesmo resultado. Por exemplo, nós poderíamos ser colocados ligados a uma máquina, como acontece no filme Matrix, né? E então essa máquina é que forneceria para o nosso organismo o input necessário para que o nosso organismo gerasse uma série de representações do mundo externo como um output. Então basta que certos sensores sejam conectados ao nosso corpo e esses sensores é que produziriam em nós o estímulo que nós imaginamos normalmente estarmos recebendo no mundo exterior. Então aqui nós podemos também recuperar bastante daquilo que está em jogo na filosofia moderna, que é o locus, digamos assim, mais natural, o locus mais tradicional do problema do mundo externo, do problema do mundo exterior. Na filosofia moderna, nós temos essa ideia recorrente nos principais filósofos dessa era de que nós temos acesso imediato apenas a representações mentais. Podemos chamar esses conteúdos mentais de ideia ou de percepção, dependendo do filósofo, a terminologia muda, mas permanece como uma constante essa tese de que nós temos imediatamente, está presente a nossa mente de um modo direto, apenas o seu próprio conteúdo, ou seja, os estados mentais. E a partir dos estados mentais, nós então fazemos inferências para as suas causas. Supostamente, se um estado mental representa uma cadeira, por exemplo, então nós inferimos que existe um objeto similar, uma contraparte física dessa representação mental da cadeira, que está me afetando e produzindo em mim causalmente essa representação. Desse modo, o nosso conhecimento do mundo externo seria um conhecimento obtido por uma inferência, eu coloco ênfase nisso, né? É um conhecimento inferencial
a partir de um dado que tem existência meramente mental. É assim que se configura, então, o problema do ceticismo relacionado ao mundo externo. Como que nós entendemos, então, esse problema tecnicamente? Nós sabemos que, logicamente, existe um silogismo válido chamado modus ponens. Como é esse silogismo? Ele coloca numa premissa maior que de um antecedente segue-se um consequente. Por exemplo, S implica P. Se choveu, então o chão está molhado. Esse costuma ser o exemplo que vocês encontrarão nos manuais de lógica. Filósofos, aliás, não têm muita criatividade para exemplos, eu não fujo à regra, né? Então, normalmente o exemplo do modus ponens é esse. Se choveu, então o chão está molhado. Na segunda premissa, eu faço uma afirmação do antecedente. Choveu. Qual é, então, a conclusão desse silogismo válido? O chão está molhado. O antecedente implica necessariamente, ele acarreta o seu consequente. Então, se eu puder, na premissa menor, a segunda premissa, afirmar o antecedente, a consequência lógica é que eu também posso, na conclusão, afirmar o consequente. Inversamente, eu tenho o modus tollens. Esse modo tem a mesma premissa maior, S implica P. Só que na premissa menor, ela é negativa. Ela nega, no caso, o consequente. Então, se choveu, o chão está molhado. Na segunda premissa, na menor, eu nego que o chão esteja molhado. Então, a segunda premissa diz não P. O que isso significa? Qual é a inferência que se segue logicamente dessas duas premissas? Segue-se que eu devo negar na conclusão o antecedente. Se o chão não está molhado e se a chuva implica necessariamente num chão molhado, então eu sei que não choveu. Ora, mas se essas são as duas formas de silogismo válidas, a partir de uma premissa maior que diga que de um certo antecedente segue-se um certo consequente, você entende onde eu quero chegar, não é? Se na premissa menor, em vez de negar o consequente, eu o afirmar, se eu disser simplesmente que o chão está molhado, então não se segue que tenha chovido. Por que não se segue que tenha chovido? Por que essa inferência é falaciosa? Quer dizer, ela é logicamente inválida. Justamente porque, embora a chuva necessariamente molhe o chão, não quer dizer que a chuva seja a única maneira de molhar o chão. Então você também poderia ter lavado o quintal, seu cachorro poderia ter feito xixi no chão. Tem vários outros antecedentes que poderiam ter nos levado ao mesmo consequente. É por esse motivo que, logicamente, de uma premissa que simplesmente diga que um certo antecedente tem um certo consequente, eu não posso simplesmente afirmar o consequente e deduzir o antecedente. É isso que faz com que os filósofos modernos tenham chegado ao problema do mundo exterior, uma vez que eles reconheceram que é dado a nós apenas um conteúdo mental e não o mundo exterior em si. O mundo exterior seria conhecido mediatamente, indiretamente, por meio de representações mentais. Aí eu teria então que ter o seguinte tipo de raciocínio. O mundo exterior é a causa dessas representações mentais. Se existe um mundo exterior, um mundo físico, corpóreo, correspondente a certos estados mentais, então a existência desse mundo é capaz de acarretar em mim a existência dessas representações mentais. Nenhum problema com essa premissa, ok? Se existe um mundo externo similar àquilo que é representado na nossa mente, eu posso afirmar condicionalmente
Isso que eu acabo de dizer, né? Se existe um mundo externo, então eu teria aquele tipo de representação mental uma vez em contato com esse mundo externo. O problema começa a partir da minha segunda premissa, a premissa menor, porque então não é dado o antecedente. Eu não posso afirmar o mundo externo existe. Isso é justamente o que está em questão. Eu quero saber se ele existe. A única coisa que eu tenho e que eu posso afirmar como um dado, como eu venho insistindo, são essas ideias ou percepções. Então eu tenho os estados mentais que representam esse mundo externo. Mas então eu tenho uma inferência inválida para a conclusão se eu quiser inferir a existência do mundo externo como causa desses estados mentais. Eu teria um silogismo que diz justamente que S implica P, aí na premissa menor eu afirmo P e na conclusão eu quero afirmar S, mas isso não é logicamente válido. Não é logicamente válido justamente porque nós podemos imaginar outras formas de chegarmos a esse consequente P que são diferentes de S. No caso, nós havíamos visto agora há pouco que existem outras formas do chão estar molhado que não implica em chuva. Ora, da mesma forma, existiriam outras maneiras imagináveis, outras maneiras concebíveis, logicamente possíveis, de eu ter representações mentais de um mundo externo que não implicam na existência desse mundo externo, né? Então, conforme o filósofo, seria possível que um Deus, um ser superior, teria já criado a minha mente com essas representações mentais do mundo externo. Ou então, nós poderíamos conceber aquilo que eu havia mencionado também agora há pouco, o exemplo do filme Matrix, né? Certos robôs teriam me ligado a uma máquina e então eu estaria dentro de um casulo conectada a certos sensores que colocariam certos impulsos em mim para que o meu cérebro desenvolvesse a imagem mental de um mundo externo que não existe, tá? Bom, na história da filosofia, nós chamamos esse tipo de argumento cartesiano justamente porque as meditações escritas por Descartes são um texto absolutamente clássico em que ele desenvolve hipóteses desse tipo. O primeiro argumento desse tipo elaborado por Descartes é o argumento do sonho. Quer dizer, quando eu sonho, eu tenho representações mentais de um certo mundo exterior. Só que não existe a contraparte física, a contraparte exterior desse mundo representado no meu sonho. Qual é a causa do meu sonho? Nesse caso é a minha própria mente, né? A minha própria mente gera esses conteúdos mentais sem a intervenção de objetos físicos fora dela, já que como eu estou dormindo, eu não estou supostamente recebendo esses dados sensoriais do mesmo tipo de objeto com o qual eu estou sonhando. É até possível que dormindo eu seja estimulada por algum tipo de objeto externo que desencadeia esse sonho em mim. Mas o que é relevante para o nosso argumento é que mesmo que eu seja externamente estimulada a sonhar, não significa que o que esteja me estimulando seja um objeto similar àquele objeto que eu estou representando no meu sonho. Então, eu posso ser estimulada por um objeto X e sonhar representar mentalmente um objeto Y. Isso significa que eu não posso, da representação mental Y, inferir a existência de um objeto físico Y. Eu tenho, no caso, um objeto X que me é desconhecido.
Mas o argumento do sonho, nós sabemos, ele não é tão radical quanto Descartes gostaria que fosse, justamente porque existem certos conteúdos elementares, certas representações mais básicas, que o nosso sonho está apenas usando como material para que ele faça uma composição. Então nós podemos dizer que o sonho é como se fosse uma pintura surreal que usa elementos pertencentes a uma realidade, a experiência verídica, né? Então imagine que quando você está no estado de vigília, você tem experiências verídicas, essas experiências verídicas têm uma matéria, digamos assim. Elas são compostas de ideias simples, como as ideias de cores, como as formas geométricas. Aí quando você dorme, você usa essa matéria da experiência verídica para fazer essa sua pintura subjetiva surrealista. Então significa que existe algo, existem essas ideias simples que de fato são verídicas, que de fato advêm de um mundo fora da nossa mente e tem contrapartes reais, então, fora da nossa mente. É exatamente esse ponto que Descartes quer ainda superar. Ele quer mostrar que mesmo essas ideias mais simples podem não ter contraparte em uma realidade física, tá? E é por isso que ele atinge o ponto máximo da dúvida, a dúvida hiperbólica, com o argumento do gênio maligno. O gênio maligno é uma hipótese cética, é uma hipótese filosófica que diz o seguinte: imagine que exista um ser que não precisa ser um Deus, tá? Ele não é todo-poderoso, ele não é onipotente, mas ele é poderoso o suficiente para colocar esses estados mentais na nossa mente. Ele é capaz de causar esses dados sensoriais, esses conteúdos representacionais dentro da nossa mente. Só que esse gênio, ele também não é bom, ele também não tem uma vontade benigna, ele se diverte com o fato de nós acreditarmos que existe um mundo correspondente às nossas sensações, quando na verdade esse mundo não existe. É apenas ele que está gerando essas sensações na nossa mente. Então, exatamente pelo fato do gênio não ser um Deus, não existe nenhuma inconsistência lógica com esse argumento. Ninguém poderia dizer, por exemplo, que Deus não faria uma coisa dessas conosco porque Deus é bom. Ele é apenas um gênio, ele não é Deus. Então, se existe esse gênio, uma hipótese que não é logicamente absurda, nós podemos ter todas as experiências que nós normalmente temos, sem que exista a contraparte real dessas experiências. O que existe fora da nossa mente é esse objeto X, né? Esse gênio, mas eu não sei disso. Eu imagino, eu tenho uma propensão a acreditar que quando eu vejo uma cadeira, é uma cadeira que está me estimulando. Eu nem suspeito da existência do gênio maligno, mas como a hipótese do gênio maligno é filosoficamente plausível, isso mostra que eu não posso inferir de forma válida da representação de uma cadeira para a existência de uma cadeira real na realidade, né? Então, por isso, inclusive, essa ideia também do cérebro na cuba, do filósofo Hilary Putnam, né? Que vai nessa mesma linha, nessa mesma direção de que nós poderíamos, por exemplo, termos sido sequestrados por extraterrestres, uma civilização superpoderosa, essa civilização conseguiria retirar o nosso cérebro dos nossos corpos, colocar o nosso cérebro dentro de uma cuba, ligar certos fios ao nosso cérebro e então alimentar o nosso cérebro com as representações mentais que nós normalmente acreditamos que são indícios da existência do mundo real, né?
Então, a conclusão desse argumento, como aparece nesse slide que corresponde à página 84 do texto do Michael Williams, é que há infinitas formas de um mundo poder ser, mesmo que minha experiência sobre ele mantenha-se imutável. Veja, infinitas formas, porque é uma questão de imaginação. Matrix, cérebro na cuba, gênio maligno. Você pode usar sua imaginação à vontade para imaginar esses outros antecedentes logicamente possíveis que também teriam como consequente os nossos estados mentais que representam objetos exteriores. Portanto, minha experiência, embora seja tudo que me resta, não consegue oferecer uma base adequada para favorecer meu sistema real de crenças em detrimento de outras alternativas que parecem logicamente tão coerentes quanto, né? Então esse é o problema básico, problema cartesiano básico, problema do mundo exterior. No próximo vídeo nós veremos outros problemas análogos a esse, outras inferências inválidas desse tipo, e aí nós veremos algumas tentativas diretas de resposta, de solução desse tipo de problema cartesiano. Então aqui repete-se um modelo que nós já vimos nessa série. Nós vimos que quando Michael Williams explica o trilema de Agripa, ele também mostra algumas tentativas epistemológicas tradicionais de resposta, que são as respostas teóricas, as respostas diretas, as tentativas diretas de solucionar o problema. Nós vimos que no caso do trilema de Agripa, Williams acredita que essas duas tentativas mais tradicionais, fundacionalismo e coerentismo naquele caso, fracassam. Uma consegue expor os problemas da outra de um modo que nós não podemos aceitar nenhuma e nem a outra. Algo similar ocorrerá desta vez. Ao finalizar a exposição dos argumentos do ceticismo cartesiano, Williams vai mostrar e criticar algumas das respostas teóricas a esses argumentos. O que ele quer com isso é chegar ao ponto de que a epistemologia precisa abandonar essas tentativas de respostas diretas e precisa negar o pressuposto desse tipo de problema cético. Mas isso virá ainda um pouco mais adiante na nossa série. Como eu falei, no próximo capítulo, o que nós teremos será a finalização desse tipo de argumento cartesiano e então a exposição das respostas diretas. Eu vejo você então lá. Muito obrigada por ter assistido. Eu sou Andréia Fagion e esse é um pequeno conjunto de microaulas sobre o tema de epistemologia.